Pedro Jaime, eu sou formado em administração pela Universidade Federal da Bahia. Eu fiz um mestrado em antropologia social na Unicamp e fiz um doutorado em antropologia social na Universidade de São Paulo, numa parceria com a Universidade Francesa, a Universidade de Lyon 2. No caso da Universidade de Lyon 2, o programa de doutorado em sociologia e antropologia. Eu sou professor universitário, sou professor do programa de mestrado e doutorado em administração do Centro Universitário FEI, e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o livro que eu acabei de lançar, que se chama Executivos Negros, Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial. Essa dupla formação me ajudou a tentar pensar esse tipo de tema que eu construí nessa pesquisa. Por quê? Porque existem muitos estudos sobre o negro na sociologia e na antropologia, mas muitas vezes ligados ao quê? Que são temas bastante importantes, né? Mas ligados à capoeira, ligados às religiões afro-brasileiras, ligado ao hip-hop, por exemplo, né? Espaços já bastante estudados pela sociologia e pela antropologia, né? Mas pouca pesquisa sobre negros em posição de maior poder, prestígio e remuneração em destaque na sociedade, inclusive o mundo empresarial. Por outro lado, na administração, tem muitos estudos sobre as empresas, né? Mas poucos estudos sobre o negro no universo empresarial, né? Então, eu acho que eu consegui juntar essas duas pontas e construir um tema que tinha a ver com a minha trajetória de vida, com as minhas inquietações pessoais, mas ao mesmo tempo com um recorte profissional que favorecia meu olhar a partir dessas duas disciplinas. O livro é fruto da tese de doutorado, então isso também é importante destacar para o nosso ouvinte, né? O doutorado ele se faz ao longo de 4 anos, é um tempo longo de amadurecimento, de pesquisa sobre determinado tema. Primeiro a gente tem que ler bastante, no meu caso, por exemplo, eu li muitas coisas sobre as relações raciais no Brasil, né? Sociologia das relações raciais, ou antropologia das populações afro-brasileiras, que é um tema clássico, como eu estava falando antes, no Brasil, que remonta ao século XIX, com os trabalhos do Nina Rodrigues, passando por todo o século XX, Gilberto Freire, Florestan Fernandes. Enfim, então um tema vasto de literatura, eu tive que revisar toda essa literatura nas disciplinas que eu cursei aqui na Universidade de São Paulo. Por ocasião do meu estágio na França, eu tive um orientador na França que era especialista em sociologia da empresa. Ele me ajudou também a construir um olhar voltado para o universo empresarial, né? Enfim, então tem todo um período de preparação para a pesquisa, digamos assim, né? Depois tem toda a fase da pesquisa propriamente dita que você comentou. Para dizer brevemente, na pesquisa eu comparei 2 gerações de profissionais negros no mundo empresarial. Uma geração que entrou no mercado de trabalho no final dos anos 70 e no momento em que me deram entrevistas para o meu trabalho, que foi ali por volta de 2008, 2009, eles estavam ocupando posições já de gerência ou direção nas grandes empresas. Eu queria entender qual foi a trajetória profissional desses, então, executivos negros e comparar com a nova geração que está entrando no mercado de trabalho nesse início do século XXI, que encontra um outro contexto social, digamos, outro contexto sociopolítico, e perceber se é um cenário mais favorável, igual, o que é que mudou, né, do momento em que aquela primeira geração entrou no mercado de trabalho no final dos anos 70 para esse início do século XXI, em termos da construção das trajetórias profissionais de executivos negros. Nesses anos 70, as empresas que operavam no Brasil não estavam falando de gestão da diversidade. Hoje se fala muito de gestão da diversidade no mundo empresarial. É meio que tipo assim, uma metodologia administrativa, uma tecnologia gerencial muito badalada, digamos, no universo empresarial. Ter um corpo de trabalho diverso gera maior criatividade para as empresas, garante maior inovação, até porque a gente vive numa sociedade multirracial, multicultural, e a empresa tem que espelhar essa diversidade, né? Isso não se falava disso no mundo empresarial nos anos 70, aqui no Brasil, né? Além disso, nos anos 70 o Brasil era narrado como uma democracia racial. O Brasil pensava a si mesmo, ainda que alguns intelectuais já tivessem denunciado que a gente não era exatamente um paraíso da convivência entre os grupos raciais ou étnico-raciais, o Brasil pensava muitas vezes a si mesmo como um paraíso da convivência interracial, do tipo, racismo é algo que acontece na África do Sul, nos Estados Unidos, países que viveram o sistema da apartheid, o sistema de segregação racial. Mas no Brasil não, é uma convivência muito harmônica entre os chamados grupos raciais. Então tudo isso gerou um cenário bastante desfavorável para profissionais negros que entravam no mercado de trabalho nos anos 70 e que almejavam construir trajetórias profissionais e se colocarem como executivos, o que veio a ser diferente no caso da segunda geração de executivos negros. Eu lembro de algumas situações muito sintomáticas. Um dos profissionais que eu entrevistei estava na empresa que ele trabalhava, ali por volta do início da carreira, no final dos anos 70, talvez no início dos anos 80, e ele chama o elevador, né, no andar que ele estava. Quando o elevador para no andar em que ele estava, o elevador estava cheio, alguém dentro do elevador vira e fala: o cipó do 12:30 passa do lado.
todo mundo dá risada no elevador e ele fica calado, ele se cala. Ele não cria uma estratégia conflitiva para lidar com essa situação. Estratégia conflitiva não é necessariamente agressão física, né? Mas ele não vai fazer uma queixa no departamento de RH. Por que ele não vai fazer uma queixa no departamento de RH? Porque ele não encontra uma empresa minimamente aberta a discutir essas questões. O que vai acontecer mais no contexto do que eu chamei a segunda geração, quando as empresas estão falando mais de gestão da diversidade, né? No plano político mais amplo, aquilo que eu estava falando antes, o racismo era considerado contravenção, então ele não pensa em abrir um processo judicial contra essa pessoa, eventualmente até um colega de trabalho. E, para dizer de forma até bem sintética, se ele discute muito essa questão, ele ia ser visto como alguém que causa problema. Mas, poxa, bobagem, uma brincadeira, você fica causando problema em função disso, né? Uma pessoa ressentida. Então ele vai aprendendo a conviver com essas situações, né? A fingir que não está vendo algumas situações ligadas ao racismo, ou quando não dá para fingir que não está vendo, a não partir para uma estratégia conflitiva. Esse mesmo profissional com quem eu conversei, ele me fala que ele aprendeu a contar as chamadas piadas de preto antes que o outro contasse. Então ele falou, eu já tinha o meu repertório. Então quando a conversa eu sentia que ia caminhar por ali, né, eu já contava piadas de preto. O que é que ele estava me dizendo? Ele aprendeu a se autorridicularizar para não dar a chance do outro ridicularizá-lo primeiro e para conseguir sobreviver num ambiente adverso, onde ele era um negro num universo de pessoas brancas, enfim, nas posições de destaque no mundo empresarial. Então, sim, eles conseguiram chegar a essas posições de gerência e direção da empresa, mas pagando um preço alto, inclusive em termos de custos emocionais. E não eram só piadas. Outros tipos de brincadeira também lançavam mão de um humor racista. Certa vez, disse-me, esperava o elevador, e quando este chegou ao seu andar, estava lotado. Alguém gritou lá de dentro, o cipó das 12h30 passa ao lado, e veio aquela gargalhada. Vê se tem cabimento uma coisas dessas no ambiente empresarial. A reação de Roberto se restringiu a um sorriso sem graça. Perguntei-lhe se considerava que essa técnica era a única estratégia possível naquele momento. Ele respondeu, era difícil, eu tinha que arranjar uma forma de sobrevivência. Eu abro o livro com 2 reportagens da revista Exame, que é uma revista focada, né, que lida, voltada para o jornalismo de negócios, digamos assim, e uma matéria publicada em 1996, já são então 20 anos, então, e que estava trabalhando com pessoas que eu chamei dessa primeira geração, não necessariamente as pessoas com quem eu conversei, mas com esse mesmo personagem social, digamos, esse mesmo sujeito social. E a matéria se chama Raça e Carreira, a trajetória de executivos negros, e ela traz inclusive fotografias, e aí tem lá indivíduos isolados nas empresas, o fulano do American Express, o ciclano do Banco Votorantim, né? Então, indivíduos que estavam isolados no mundo corporativo, ainda que eles tivessem vindo de boas faculdades, não necessariamente dos cursos considerados mais prestigiosos nessas faculdades, mas de boas faculdades, pessoas que estudaram na PUC, pessoas que estudaram aqui no Mackenzie. Eu concentrei a pesquisa na cidade de São Paulo, né? E que fizeram contabilidade na PUC, que fizeram engenharia no Mackenzie, né? Então, até porque não se falava de sistema de cotas naquela época, enfim, então são pessoas que acessaram o ensino superior. O ensino superior não estava massificado no Brasil na época, era sobretudo as universidades públicas ou as privadas confessionais, geralmente, como é o caso do Mackenzie, da PUC. Então eles tinham boa formação, né? Mas talvez muito em função do racismo, encontraram dificuldades para construir suas trajetórias no mundo empresarial e viveram situações difíceis ligadas ao preconceito, à discriminação e tiveram que meio que contornar essas situações. No Brasil, a gente tem hoje cerca de 52% a 53% da população formada por negros. Quando se fala em negros, se fala de o que o IBGE denomina de pretos e pardos, né? Negros e mestiços, né? Digamos assim, ou não brancos, né? Eles representam hoje 52 a 53% da população brasileira e estão representados apenas em 4,7%, como a gente estava falando, nos postos de direção das 500 maiores empresas. Os Estados Unidos têm mais ou menos 12% da população formada por que eles chamam de African Americans, né? Que são os negros americanos, né? E eles têm mais ou menos cerca de 9% de profissionais negros nas posições de direção nas 100 maiores companhias americanas, segundo dados do The Executive Leadership Council, que é uma associação inclusive formada por profissionais negros em posição de destaque no mundo empresarial nos Estados Unidos. Então, se a gente fizesse uma regra de 3, a gente encontraria que uma população de 12% de negros, tendo 9% de negros em posições de direção, se a gente tem uma população de 52% a 53% de negros no Brasil, a gente teria que ter, para ter uma equivalência com a realidade americana, que já é uma realidade desigual, afinal de contas você não tem 12% de negros nas empresas,
Você tem 9, que é um pouco abaixo do que a representação desse segmento na população, né? Mas a gente fazendo essa regra de 3 para ter algo mais ou menos próximo dos Estados Unidos, daria algo como 38% de profissionais afrodescendentes nas 500 maiores empresas do Brasil, quando a gente tem 4,7%. Todavia, tendo em vista que os negros, pretos e pardos, segundo a classificação utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, totalizam 48% da população brasileira, ou melhor, totalizavam 48% da população brasileira em 2004, 49,5% em 2006, 49,7% em 2007, 51,1% em 2009 e 52,9% em 2013, fica evidente sua subrepresentação nos postos de maior poder, prestígio e remuneração nessas empresas. Em 2013, eles correspondiam ainda a 52,8% da população economicamente ativa e 51,9% da população ocupada. Que vidas se escondem por trás desses números? Quem são os negros representados nessas estatísticas? Quais alegrias e tristezas marcaram seus percursos biográficos e trajetórias profissionais? Que respostas deram aos problemas que se apresentam em seus caminhos? Eu escrevi o livro numa linguagem bastante aberta, tentando me comunicar justamente com profissionais que não são da área de sociologia e antropologia, então não falei sociologuês ou antropologuês, para poder falar muito em português. Desde o momento que eu fazia minha pesquisa, eu conversei com os meus orientadores, eu deixei isso claro, eu queria que o livro participasse de um debate público, daí a ideia de estar num programa de televisão é importante nesse sentido. E eu queria que os profissionais de sindicatos, de ONGs, os gestores de RH das empresas, as lideranças empresariais, os profissionais das organizações internacionais, enfim, os jovens negros que estão entrando no mercado de trabalho, os executivos negros que talvez até agora já saíram do mercado de trabalho ou abriram uma nova profissão de consultoria, por exemplo, já saíram do mercado de executivos de corporações internacionais, se reconhecessem nesse livro, visualizassem ali coisas que eles vivem a partir de lugares diferentes, do sindicato, da ONG, do RH da empresa, da posição de gestão empresarial, como uma liderança de uma associação empresarial, visualizassem no livro coisas que eles vivem na realidade cotidiana, né, no seu trabalho cotidiano.